Márcio Cervela, EMEC, Educação Empreendedora. Mais autoestima, mais confiança, mais sucesso! Bem-vindos ao nosso webinário Mais Autoestima, Mais Confiança, Mais Sucesso. Bom, pessoal, nós já estamos nessa nossa terceira semana do webinário Mais Autoestima, Mais Confiança, Mais Sucesso. Essa é a nossa chamada, né, do webinário, mas todos os nossos vídeos, todos os nossos treinamentos, as chamadas que vocês vão ver daqui para frente, vão sempre começar com mais autoestima, mais confiança, mais sucesso, independente do conteúdo. Se for um conteúdo um pouco mais de planejamento empresarial, ou de modelagem de negócios, ou mesmo um conteúdo relacionado à elevação da autoestima, da confiança, mas todos terão a mesma entrada, uma vez que a gente considera que esses três itens, autoestima elevada, confiança, né, elevada, levam ao sucesso, né? O sucesso ele é consequência dessas duas primeiras coisas, e o sucesso, de alguma maneira, é o que a gente busca o tempo todo. Bom, nos dois últimos webinários, conforme eu tinha prometido para vocês, nós trabalhamos duas ferramentas. Hoje nós vamos continuar falar um pouco ainda mais das ferramentas que nós apresentamos. A primeira delas foi a Roda da Vida, é uma ferramenta de autoconhecimento. A segunda delas foi um mapa de preferência cerebral, na verdade, um aplicativo de preferência cerebral, só que nós usamos um aplicativo que a gente desenvolveu chamado Chapéu Seletor, que seria lá para o mundo de Hogwarts, né? Que seleciona qual casa você seria no mundo de Harry Potter, né? Então, acaba sendo também uma brincadeira, divertido, né? O Chapéu Seletor, né? Quem já viu os filmes de Harry Potter conhece o Chapéu Seletor, e na verdade a gente utiliza para selecionar qual casa, Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal, a gente utiliza o método DISC de reconhecimento da preferência cerebral, onde a gente teria lá os animais: golfinho, águia, tubarão e lobo. E esses animais, quem já conhece, já ouviu falar, quem já fez, já participou de algum procedimento ou reunião de coaching, né, ou foi coachee de algum coach, ou quem já participou de um processo qualquer relacionado ao coaching, já ouviu falar, né, do método DISC. E a gente vai fazer um paralelo aqui justamente para que as pessoas possam entender como usar o aplicativo. O aplicativo a gente utiliza apenas 7 perguntas, né, 7 questões com palavras. No método DISC seriam 25, mas dá para a gente ter uma ideia de como é que é a tua preferência cerebral, e também é uma ferramenta de autoconhecimento. Falando um pouquinho, eu vou ter que falar dos animais de forma rápida. A águia, para quem já conhece, a gente vai estar sendo até um pouquinho redundante, mas a águia, por exemplo, seria um dos animais que tem uma visão além do alcance, né? Aquele que é um pouco sonhador, muito criativo, extraordinariamente criativo, que se atira nas coisas de forma destemida. E a águia, nós comparamos a casa de Grifinória. O golfinho, por sua vez, é aquele um pouco mais socializável, que está muito preocupado com o outro, com a vivência em grupo, que se preocupa se o outro está bem, se não está legal, né? E, inclusive o golfinho ele tem muito a ver. Quando a gente faz uma apresentação ou apresenta algum texto, normalmente eu assino o texto com o Ubuntu, Waka, abraços e sorrisos, vocês já devem ter visto, e o Ubuntu ele dá muito essa ideia do golfinho, né? Por que que eu tenho que conquistar algo se os outros não podem também? Então é aquele muito preocupado
com a sociedade, com o coletivo, e muito alegre, não tanto expansivo, mas muito social, né? E nós comparamos o golfinho à casa de Lufa-Lufa. Lufa-Lufa. Vamos falar de Corvinal primeiro, depois a gente fala de Sancerina. Então, a casa de Corvinal, nós comparamos ao lobo, que é extremamente inteligente, mais estratégico, bem mais tímido, não se atira muito, precisa de muito detalhe para poder se atirar em alguma coisa ou para fazer alguma coisa, é mais perfeccionista. E esse perfil cerebral nós comparamos então a casa de Corvinal. O último perfil cerebral, que é o tubarão, nós comparamos a Sancerina. Então o tubarão é aquele também extremamente inteligente, mas que busca o que quer a qualquer preço, né? Busca o que quer a qualquer preço, se for necessário ele atropelar, passar por cima, não prestar muita atenção no interesse do coletivo ou no interesse dos outros, ele faz isso. Então esse é o tubarão, mas assim, tem muitas qualidades, ele alcança, é um perfil cerebral que normalmente tem muito sucesso, porque ele vai direto naquilo que ele precisa e não se preocupa muito mais com o resto. Normalmente é um perfil de bastante sucesso também. Todos os outros perfis também podem ser perfis de sucesso. Não necessariamente nenhum desses perfis te restringe a não ter sucesso. Mas é muito importante que você conheça qual é o seu perfil cerebral, perfil de comportamento cerebral, uma vez que isso vai te ajudar a vencer alguns pequenos desafios que você tem no dia a dia. O golfinho, por exemplo, ele como está sempre muito preocupado, ele tem que aprender um pouquinho mais a não depender do outro, ou a não ficar esperando a opinião de outras pessoas. A águia, né, que no caso a gente comparou a Grifinória, embora tenha ideias fantásticas, precisa um pouquinho mais do realismo, precisa um pouquinho mais de pé no chão, precisa ir com mais direção ao foco que quer alcançar, o que quer conseguir, né? Às vezes fica lá, o que aquela pessoa que normalmente viaja e às vezes vai além do limite, né? E aí precisa de um pouquinho mais de controle. Precisaria de alguém para ajudá-lo com as características do lobo, por exemplo, que a gente comparou a Corvinal. Precisaria também, para que não ficasse sozinho lá no céu viajando, precisaria também de alguém com características de golfinho para trazer para um convívio mais social, e precisaria também das características do tubarão, uma vez que o tubarão vai direto ao ponto, atinge o que precisa atender. Então, é isso. A ideia não tem um perfil ideal. O ideal é que você conheça o seu perfil cerebral e tente trabalhar aquilo que te falta. Se quem gostou dessa ideia e tal, e quiser conversar comigo a respeito, quiser baixar o aplicativo está lá no evento do Mais Autoestima, Mais Confiança, Mais Sucesso, na página do Facebook da EMECF Educação Empreendedora, facebook.com.br/EMSF EMECF. Tem lá o caminho para o aplicativo. E você pode deixar comentário na página, você pode mandar por mensagem na página do Facebook, mesmo direto, se preferir, né? Qualquer comentário, ou comentário mesmo aqui no nosso vídeo ao vivo, né? Aqui na nossa live. Então você pode deixar o comentário. Márcio, eu acho que eu não sou exatamente assim, tem alguma coisa diferente e tal, e a gente vai conversar. E quem sabe a gente marca uma reunião ao vivo e aí a gente aplica a ferramenta, o método DISC, né, e estende um pouquinho mais esses conceitos, conversa um pouco mais sobre eles com você. Quem sabe isso pode ser até uma possibilidade de realizarmos um trabalho de coaching para te ajudar em algum desafio que você esteja vivendo, em alguma coisa que você esteja precisando no teu dia a dia. Bom, mas a gente não vai ficar só por aqui não. Eu vou trazer mais algumas outras ideias para vocês hoje, aqui no nosso webinário.
muito importante, como nós já tínhamos falado anteriormente, o autoconhecimento ele é fundamental. As duas ferramentas que nós trouxemos, tanto a Roda da Vida quanto o aplicativo Chapéu Seletor, são ferramentas de autoconhecimento. Vocês já entenderam isso. Existem várias outras ferramentas fundamentais, fantásticas de autoconhecimento. Ferramentas também que vão te ajudar a alcançar qual seria o seu sonho, como transformar o seu sonho em meta, como vencer os desafios. Uma série de ferramentas que a gente tem possibilidade através do investimento, conforme já tinha falado com vocês, que nós fizemos em autoeducação, né? Então tem várias ferramentas que a gente pode entregar e te ajudar, tanto em forma de coaching, como mentoria ou consultoria. E aí vocês podem fazer uma consulta. A EMECF Educação Empreendedora está aqui para ajudar vocês. Eu, Márcio Serbella, coach, também estou aqui para ajudar vocês. E por que eu estou falando disso? Porque uma das coisas que eu falei logo no nosso primeiro webinário é que é fundamental o autoconhecimento e é fundamental você investir na sua educação, investir no seu conhecimento, em desenvolver as suas habilidades, as suas competências, tudo aquilo que você precisa para alcançar o que você quer. Nós saímos um pouquinho daquela ideia de autoestima em que se fala só da autoimagem, né? Ou do gostar de si mesmo por se achar bonito ou feio. A gente já conversou sobre isso nos outros vídeos que vocês encontram lá na página da EMECF, Educação Empreendedora, www.emecf.com.br, ou direto clica lá no linkzinho emecf.com.br. Basta digitar isso, você já vai cair na nossa página. E tem mais 3 ou 4 vídeos, se não me engano, falando de autoestima. A gente está lançando outros vídeos de outros assuntos. Mas uma das coisas que a gente fala é que não necessariamente você precisa mudar a sua imagem, aquela imagem que você vê no espelho. Quando você aumenta o seu conteúdo, você cresce também. Pois, na verdade, a gente relaciona, como a gente falou lá, autoestima, confiança e sucesso, mais autoestima, mais confiança, mais sucesso, é porque a autoestima está muito relacionada àquilo que você alcança, aos desejos que você tem e que você consegue conquistar. Digamos que você gosta muito de jogar bola e você joga futebol, alguém diz que você joga bem, mas você não consegue ver resultado naquilo que você está fazendo. Ou se as outras pessoas não veem resultado e ficam falando para você o tempo todo que o teu resultado não está legal, que você não sabe cobrar um pênalti, que você não sabe no futebol de 7, que você não sabe cobrar um shootout. E aí chega uma hora que você acaba acreditando nisso. Mas se você repete a mesma coisa e você começa a confiar cada vez mais em você, cada vez mais você tem mais... O resultado vai acontecendo. Se você faz um gol, por que quando o jogador de futebol faz um gol, ele acaba fazendo outro e outro e outro na sequência? Quando o jogador de basquete faz a cesta, ele faz uma cesta, ele faz outra e outra e outra na sequência, porque ele vai ganhando confiança e ele para de se preocupar com aquilo que ele está fazendo. Enquanto nós estamos preocupados com o que o outro está vendo ao nosso respeito, a gente normalmente não consegue o resultado ideal. Quando a gente faz aquilo que a gente sabe fazer com naturalidade, a coisa acontece, a coisa funciona. E é por isso que é fundamental investir na autoeducação. Quando eu falo em autoeducação, no caso do jogador de futebol, a autoeducação dele é treinar, é procurar novos técnicos, investir em pessoas que deem dicas diferentes, que trabalhem o físico. Mas vamos para outras áreas, para outros campos. Se o teu caso é marcenaria, por exemplo, então você tem que investir em conhecer tudo que você puder a respeito de marcenaria, conhecer novas técnicas em outros mercados. Se o caso é você quer ser um profissional coach, você precisa se desenvolver e investir em treinamentos nessa área. Se você quer ser um consultor de administração de negócio, se você quer ser um consultor de informática, então você tem que aumentar os seus cursos, ter mais, porque aí você começa a confiar naquilo que você vai fazer e o seu resultado acaba sendo bem melhor. Cada vez que o teu resultado é melhor, você tem mais confiança. Cada vez que você tem mais confiança, você gosta mais de você. E a coisa vai se retroalimentando e vai funcionando. Então,
fundamental investir na sua autoeducação, seja lá em que caminho você vai fazer isso. Conheça tudo sobre aquilo que você faz. Seja o melhor possível naquilo que você faz. Isso vai te dar confiança para você não ter medo de fazer, não ter medo de falar em público, não ter medo de desafio, não ter medo, por exemplo, de fazer um webinário como esse de forma improvisada, porque você sabe que o que você tem para entregar para os outros é importante. Então, conheça o máximo que você puder sobre o que você faz. Se especializa, se esforça, tenta fazer com que o que você entregue seja realmente algo diferente para aquele público que você está pretendendo atender de alguma forma. Uma outra dica que a gente dá no mundo dos negócios, mas que vale para qualquer pessoa, em qualquer situação, que é enfrentar alguns medos, enfrentar o risco, ou seja, correr risco quando for necessário correr risco. Mas quando a gente se prepara, quando a gente investe em si mesmo, na autoeducação, quando a gente conhece o máximo possível daquilo que a gente faz, a gente tem condição de ter plano B, plano C. É o que a gente chama de correr risco calculado. Não estou dizendo para vocês se limitarem. Não vou correr risco porque isso pode... Eu vou calcular e aí no cálculo que eu fiz não dá para correr risco. Não é isso que eu estou falando. O risco é necessário correr. A gente só consegue um grande avanço quando a gente corre um grande risco. No entanto, a gente pode ter opções para aquele risco. A gente não precisa ter entre arriscar ou morrer. Eu posso arriscar, me machucar um pouquinho e seguir em frente. Então, eu tenho que ter caminhos, eu tenho que ter saídas naquilo que eu opto fazer, no risco que eu opto correr. Outra coisa fundamental que eu aprendi é reconhecer que o universo está ao meu favor. E se o universo está ao meu favor, eu não tenho que temer nada, nem ninguém, eu não preciso ter medo. Embora, a gente vai falar um pouquinho sobre medo, medo seja algo que normalmente a maioria das pessoas tem. O medo é feito para nos proteger, o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de não ser querido pelas outras pessoas. O medo normalmente nos faz abaixar a autoestima. Mas uma coisa que eu descobri, que eu aprendi num desses treinamentos que eu participei, aliás, vários colegas estiveram junto comigo nesses treinamentos, faça apesar do medo. Haja apesar do medo. Não se limite, não pare de fazer algo quando você está com medo. O medo não pode ser o que vai te impedir. Ele sempre vai estar ao teu lado, ele existe para te proteger. Mas você segue adiante, enfrenta e caminha. E aí vou dar mais algumas dicas para a gente encerrar o webinário de hoje. Nós já falamos, esgotamos, né, sobre as ferramentas que eu prometi entregar para vocês. E vou dar mais algumas dicas. Uma dica que eu acho assim fundamental e que as pessoas não percebem. Vocês já percebem... Normalmente quando eu sinto uma dor, eu definho, às vezes, quando algo me dói muito, isso sentimentalmente falando ou fisicamente falando. Quando eu tenho uma dor uma dor de dente, por exemplo, ou quando eu tenho uma pontada ou uma dor na coluna, algo que me incomode muito, um torcicolo, por exemplo, aquilo normalmente me limita. Uma dor sentimental, da mesma forma, alguém que falou algo que a gente não gostaria que falasse ou que agiu de uma maneira diferente do que a gente gostaria que falasse, é algo que nos remete e nos faz de alguma maneira sofrer. É uma dor também, uma dor sentimental. Mas eu quero fazer um pedido para vocês, um pedido difícil, mas um pedido fundamental. Vamos parar de encarar a dor como nossa inimiga. A dor pode ser o nosso ponto de desafio. O quanto eu posso suportar de dor, o quanto eu posso ter sucesso na minha vida. Então, quanto mais eu suporto de dor, quanto mais eu venço a dor, mais eu tenho sucesso, mais eu elevo a minha autoestima. Porque quando eu ultrapasso a dor, eu vou adiante, eu tenho sucesso, as coisas efetivamente acontecem. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de vários atletas, de pessoas que trabalham com a parte física, né, não pain, não ganho, né, ou seja, sem dor, sem ganho. E a gente descobre
fazendo as atividades que, se a gente realmente não se desafia, não vai além do nosso limite, a gente fica ali naquela situação de comodidade, naquela situação tradicional. Então, a dor não é a sua inimiga. A dor pode ser sua parceira, a dor pode te levar adiante, a dor pode te fazer vencer. Use a dor ao seu favor. Nessa história de usar a dor ao seu favor, uma outra coisa que a gente fala sempre nos treinamentos, e aí treinamentos da área de empreendedorismo, né, de negócios, procure por problemas. Ué, como assim? Procure por problemas. Onde existe problema, existe solução. Se existe solução, existe uma oportunidade. Se eu soluciono um problema, se eu encontro a solução de um problema, ali está uma oportunidade, provavelmente um negócio, algo que eu posso ganhar dinheiro com aquilo. Então o problema também é outra coisa que a gente não deve olhar para ele como algo que vai me fazer doer. Se eu resolvo aquela situação, eu resolvo para mim, resolvo para um monte de outras pessoas, e isso normalmente é um negócio, é uma ideia que pode gerar dinheiro, pode gerar lucro, pode gerar o sucesso da tua vida. Ainda falando de autoestima, uma coisa que também descobri é não assimilar as críticas. O que é isso? A pessoa fala, você é horrível. Você é horrível. Cara, você é horrível. Horroroso. E daí? O que você tem a ver com isso? Né? Então, se alguém fizer uma crítica a você, por mais ofensiva, por pior que ela te apareça, não assimile, não coloque para dentro de você, não interiorize essa crítica. A crítica, ela pode ser um presente. O que você tem que fazer? Analisa a crítica. Verifica o que a pessoa falou e o que você pode mudar. O que você não pode mudar, você só tem duas opções. Ou você segue adiante, toca o barco, faz acontecer a tua vida, ou você sofre com aquilo, ou você sente dor com aquilo, e aí você vai fracassar, a tua autoestima vai lá embaixo. Então, a sua opção, a sua escolha é encarar a crítica, olhar ela de frente, ver o que você pode aproveitar dela e seguir. Ok? Aproveita e cresce. A crítica pode ser algo que pode te fazer crescer muito. Eu aprendi isso no mundo dos negócios. Eu falo para os meus clientes que têm empresas, quando uma pessoa chega na loja, quando uma pessoa chega no comércio, no serviço, seja lá no que for, na indústria, e ela fala assim, olha, fulano, isso aqui está errado, não está legal dessa forma, você está tentando fazer aqui o conserto, mas, poxa, está deixando sujo do lado de fora. Será que você não poderia fazer diferente, né? Então, e às vezes a pessoa que recebe a crítica, ao invés dela prestar atenção que aquilo pode estar fazendo efetivamente diferença na qualidade, em as pessoas comprarem mais o serviço ou o negócio dela, não, ela fica chateada, zangadinha. Fica zangadinha, né? E aí, meu amigo, o que acontece? O resto do dia fica ruim, tudo dá errado e não adianta. A crítica, ela pode ser sua amiga. Você pode usar ela para crescer, para ganhar mais dinheiro, para ter sucesso no que faz. Se você lá no esporte, o cara veio e falou que você bate na bola de maneira errada com a raquete, sei lá que esporte que eu estou falando, mas de qualquer esporte. E você, meu amigo, pode olhar o seguinte, vamos fazer um teste, vamos ver se a gente batendo com outra opção aqui dá mais resultado. Não, descobri que o meu jeito de bater é daquele, de outro jeito eu bato muito pior ainda. Então eu continuo batendo do meu jeito, mas eu aproveitei a crítica, tentei melhorar, eu não sofri com aquilo e eu não preciso sofrer com a crítica. Por último, nessa ideia ainda de quem critica, de quem discorda, de quem ofende, uma coisa que isso aí a gente viveu momentos, né, fantásticos agora nos últimos dias, os momentos de eleição, e continuamos vivendo ainda uma polarização, ao meu ver, desnecessária. E é muito interessante e a gente sofre muito menos. Eu vou contar para vocês o último segredo que me ajudou a elevar a minha autoestima e que eu acho que ajuda a vida de muitas pessoas. Gente, quem discorda de você não necessariamente é seu inimigo. Quem discorda de você não precisa ser inimigo. A outra pessoa apenas tem uma opinião diferente.
Aprende, vamos aprender a respeitar o outro e a opinião do outro. Eu costumo falar que a gente não conhece as verdades do outro. A gente não conhece o conjunto, aquilo que forma o mindset, o conjunto de informações cerebrais daquela outra pessoa. E eu julgo como se o padrão dela fosse igual ao meu. Eu não sei o que ela viveu, eu não sei o que ela sofreu, eu não sei as pessoas que ela ouviu, que escutou, eu não sei como é que está sendo. E aí eu resolvo o seguinte, a minha opção ela é perfeita. A dela, não, aquele cara é burro, meu irmão. Ele escolheu aquilo, nossa, é um idiota, não, é um violento, não, é um... E eu julgo. Mas será? Ou será que ele viveu algo diferente de você e enxerga as coisas de forma diferente de você? Repara, quando a gente julga de quem discorda da gente, a gente normalmente limita a outra pessoa e a nós mesmos. Então, quem discorda de você não necessariamente é seu inimigo. Vamos aprender isso e a gente vai perceber que a vida vai se tornar cada vez mais fácil. Bom, eu acho que por hoje é isso que a gente tinha para falar. Mais uma última frase que eu queria deixar para vocês. Você é aquilo que você quer ser. Então você pode ser e você é aquilo que você quer, que você deseja ser. Fazer isso acontecer é sua escolha. Você escolhe se você quer chegar se você vai chegar onde você quer chegar ou se você não vai chegar. É sua escolha. Ok? Márcia Bela, mais autoestima, mais confiança, mais sucesso. Estou aqui mais um pouquinho. Se tiver alguém aí no ar, quiser tirar alguma dúvida ou conversar mais um pouco, estou aqui ainda no canal. A gente vai encerrar o vídeo agora, mas vocês podem deixar perguntas, comentários e eu responderei por mais alguns minutos. Abraços e sorrisos! Márcio Serbella, EMEC, Educação Empreendedora. Mais autoestima, mais confiança, mais sucesso!